Anteriormente em Drawing Romance, a irmã de Suri estava achando bem estranho algumas semelhanças do Prota com o garoto que a sua irmã estava saindo, e por isso ela acreditava que podia ser ele, e tinha que encontrar alguma maneira de confirmar se eles são a mesma pessoa. E aí, pessoas, como vocês estão? Só passo daqui para agradecer pelos mais de 20k de inscritos, e sério, valeu demais. E agora bora rumo à nossa meta, que é 25k. E claro, se quiser a continuação, comenta a parte 3 aí nos comentários. É isso, bora pro recap. Para tentar tirar essa dúvida, ela resolve pedir para ver os seus desenhos. O Prota não aceita de primeira, mas ela fala que é porque está estudando artes. Sabendo desse motivo, o Shan-Wu então acaba deixando, mas a alerta para não ver nada além dos desenhos. De fundo, a sua irmã fica com raiva, pois para ela ele nunca tinha mostrado. Su-Ha, enquanto olha os desenhos, acredita que ele não seja do tipo de sua irmã, já que o Prota era bem simples, mas enquanto olhava, acabou encontrando o desenho que ele fez dela, e que inclusive era o mesmo que estava no seu quarto. Ela fica se perguntando o que foi que Su-Ri viu nele, mas como ela nunca teve um namorado, a sua irmã precisava saber se o Shan-Wu tinha o que era preciso. Então pergunta sobre o seu desenho, e diz que havia achado aquele muito bonito. O protagonista diz que não é mérito dele, já que a modelo realmente era linda, e pessoalmente conseguia ser ainda mais bonita. Ao ver isso, Su-Ha automaticamente se tocou do porquê ela gostava dele, mas a irmã do Prota ficou curiosa para ver o desenho também, e ao olhar, ela diz que a mesma se parece com aquela que ele levou na sua casa naquele dia. Su-Ha logo fez uma cara de sapato, ao saber que a sua irmã até mesmo foi em sua casa. A irmã do Prota, vendo a semelhança de aparência e nomes, acredita que ela seja sua irmã, mas Su-Ha pede para ela ficar calada, e com isso, as duas se enfrentam, pois cada uma quer proteger os seus irmãos. No dia seguinte, a caminho da escola, o Shan-Wu ainda estava pensando naquelas duas, e o porquê elas tinham feito aquilo, mas atrás dele, Su-Ri vinha em sua direção, e a mesma estava bem felizinha, e por algum motivo, ela acha que não seria bom o protagonista ver ela daquela forma, então resolve passar por ele sem nem mesmo o cumprimentar. O Prota se pergunta se ela não havia visto ele, e acaba gritando seu nome, e desejando bom dia. Antes de se virar, o seu rosto estava muito feliz, ao ver que foi cumprimentada primeiro, mas quando olha, apenas diz ei, e olha para frente novamente. O Shan-Wu acha aquilo um comportamento bem frio, mas ao chegar na escola, estava rolando os boatos de uma garota estar saindo com alguém de outra sala, e com isso, um assunto nasceu entre eles, já que Su-Ri o pergunta como ele se sentiria caso a garota que ele goste saia com outro cara. O protagonista fala que não gosta de ninguém, mas ela pede para responder mesmo assim, mas vendo que não ia rolar, ela resolve mudar a pergunta, e agora o questiona sobre se ela saísse com outro cara, como ele se sentiria, e lembrando da sua irmã e a Su-Ha conversando, e como elas zoavam os garotos que pareciam extremamente apaixonados, ele acredita que o melhor é não falar a verdade, e diz que isso não tem nada a ver com ele, e que ela podia fazer o que bem entender. E claro, isso assustou muito a Su-Ri, que no mesmo instante se levanta e pede para que ele avise ao professor que ela vai à enfermaria, pois não estava se sentindo muito bem. Nisso, o Shan-Wu fica confuso sobre ter feito alguma coisa. Na enfermaria, ela pede uma cama à enfermeira, e a mesma pergunta o que ela estava sentindo, mas a Su-Ri só queria ficar em uma cama mesmo, e ao fechar a cortina, lá ela encontra a Jung-Ah, o que não era algo muito interessante, já que as duas meio que não se batiam, porém elas combinam em uma não encher o saco da outra, já que estavam numa situação nada boa, mas Jung-Ah a questiona do que estava fazendo ali, já que ela não parecia estar doente. Su-Ri então pergunta a ela o que ela achava do Shan-Wu, e a Jung diz e se talvez ela gostasse dele, como ela se sentiria, mas a Su-Ri ficou calada e não disse nada, o que era estranho, já que isso não era o tipo de atitude que ela teria, mas Jung diz que ele não faz o tipo dela, e que o próprio era bem simples, e só fazia aquelas coisas pra tirar ela do sério, e também achava que os dois eram um casal. A Su-Ri fica meio sem jeito, mas a Jung logo deduz que o motivo dela estar assim foi porque ele fez alguma coisa. A Su-Ri diz que não precisa dizer nada a ela, mas depois de um tempo resolve contar a verdade, e depois de explicar tudo, Jung-Ah fica se perguntando como ele pode ser tão burro, e também a questiona em como pode gostar dele, sendo que o próprio passa o dia todo desenhando. Ela fala que no começo era estranho, até que um dia ela resolve perguntá-lo qual era o seu desenho, já que o maluco ficava o dia inteiro naquilo. Ao olhar pra ela, ele automaticamente diz que ela era muito linda, e a perguntou se podia posar pra ele, e foi ali que tudo começou. Jung-Ah diz que consegue entender o porquê ela gosta dele, pois o próprio era muito honesto e não mentia, mas era exatamente esse fato que preocupava a Su-Ri, pois como ele falou aquilo, provavelmente significava que era verdade. Na sala, o Hyun-Woo vai
em direção ao seu assento, que ficava exatamente ao lado de Jung-ah. Mas ao chegar lá, quem estava sentada era simplesmente a Suhi. Então ele pergunta a ela o que ela estava fazendo ali, mas a própria automaticamente pede para ele sair e que sente ao lado de Shan-woo. E pela sua cara, ela não estava brincando, mas o Hyun-woo não tinha amor à sua vida e quis fazer uma brincadeira com ela, mas levando uns tabefes, ele saiu correndo em direção à cadeira do Shan-woo. Lá ele pergunta se tinha acontecido alguma coisa entre eles. O prota diz que não sabia, e o pergunta se eles podiam se encontrar na ponte aérea mais tarde. E essa ponte era bem conhecida por ser o lugar onde as pessoas vão se confessar. E vendo que a Suhi trocou de lugar com ele acreditou que isso seria para que os dois estivessem juntos, e achou que o protagonista estava interessado nele. Mas olhando, o Ryo diz que não gosta de caras, que claro, deixou Shan-woo com muita raiva. Do outro lado da sala, a Suhi não parava de olhar pro prota, que fez até mesmo a Jung-ah perguntar se seu pescoço não doía. Mas descobrimos agora que foi exatamente ela que pediu para a Suhi sentar ali, pois ela tinha algo para contar. E quando estava vindo para a escola, ela acabou caindo e se machucando, mas o Hyun estava próximo e acabou percebendo. Com isso, ele até a envolveu com seu casaco, e como a própria tinha torcido o tornozelo, a colocou nos braços e a levou até a enfermaria. E meio que ela tinha gostado disso. E na cabeça do Hyun, ele estava preocupado sobre a sua perna, mas o prota vira para ele e pergunta sobre o que se deve fazer quando a garota está com raiva. Mas o amigo do protagonista diz que é melhor ele perguntar à sua irmã, pois provavelmente ela entenderia melhor. Então, ele mandou uma mensagem para ela e vai esperar a sua resposta. Ainda na sala, as duas garotas vão almoçar juntas, o que deixa o prota e seu amigo assustados, já que normalmente elas não são tão unidas daquele jeito. Mas caminhando juntos, Hyun-woo pergunta ao prota o que ele queria o perguntar, e depois de explicar o que aconteceu, ele queria saber a sua opinião sobre o porquê a Suhi estava com raiva dele. O Ryu então pergunta o que ele sentiria se a Suhi achasse o namorado, mas o Shan-woo diz que ficaria feliz por ela, mas estava claro que aquilo não era a resposta que ele queria dar. Mas ao mesmo tempo, ele se pergunta como seria a sua vida se eles se falassem fora da escola, já que os mesmos só se falavam porque sentavam juntos, e que seus desenhos são mais puxados para quadrinhos. E quando a desenhava, ele só percebeu que ela fazia o seu tipo, e também gostava muito do estilo dela, mas diferente de outras pessoas, ela parecia gostar bastante do que ele fazia, e que demorou muito para conseguir se aproximar. E agora, não quer deixar as coisas desconfortáveis, falando algo que ela não queira ouvir. Então Hyun dá um ultimato nele, perguntando se ele se importa ou não com o fato dela sair com outro cara. E finalmente, abrindo a boca, o Shan-woo diz que se importa e muito. O Hyun percebe que tá quase chegando lá, e o fazendo se confessar. Então pergunta o que ele sente em relação a ela, mas o prota não consegue entender o sentido da pergunta, e acaba estourando a paciência do Hyun. Ele lembra que o prota mandou uma mensagem para sua irmã, e pergunta se ela havia respondido alguma coisa, mas a verdade é que ela já tinha respondido há um tempo, e na mensagem dizia que iria ter uma viagem de campo essa semana, e nela ele deveria chamar a Suhi para conversarem, nisso os dois sozinhos. O protagonista sabe que vai ser algo difícil, mas tudo que ele deseja é voltar a ser como eram antes, e vai dar o seu melhor para que isso aconteça. Chegando no dia da viagem, a Suhi ainda estava se comportando de maneira estranha, e no ônibus, enquanto o professor alertava os alunos para que eles ficassem quietos, na cabeça do Shan-woo, ele queria tentar se comunicar com ela primeiro, para que mais tarde, na hora de pedir para ficarem sozinhos, isso não seja tão estranho. Então, indo em direção do seu assento, ele a pergunta se pode sentar ao seu lado, mas com um olhar de não estar nem aí, ela diz que aquele lugar estava ocupado. Depois que o prota sai, a Jung-ah vem até ela e pergunta se o assento ao seu lado estava livre. E olhando pelo seu estado, a mesma estava muito nervosa. Pelo visto, o fato do Shan-woo ter pedido para sentar ao seu lado não só tinha mexido com ela, como a fez ficar extremamente nervosa. Explicando o que tinha acontecido para Jung, ela se questiona do porquê ele tinha falado aquilo, e também mais cedo ele não tirava o olho dela, mas a Jung faz questão de a avisar que ele está olhando para ela nesse exato momento. A Suhi fica se perguntando como isso é possível, sendo que o mesmo falou que não se importava. E sentado com o Hyun, o protagonista estava bem triste, então ele o pergunta o que estava acontecendo, e que ele precisava abrir a sua boca para que ele pudesse o ajudar. Mas antes de explicar, o maluco se levantou extremamente rápido e começou a gritar para alguma garota que ela era extremamente fofa, o que automaticamente despertou um ciúme na Jung-ah. E do lado dela, também ouvindo aquilo, a Suhi pergunta o que o prota estava fazendo, e para deixar ela louca, a Jung diz que ele estava aprontando bastante lá no fundão, e não aguentando, ela se vira e grita pelo seu nome. Tinha batido o modo ciumenta, porém, para sua surpresa, o prota estava de boa mexendo no seu celular, o que causou um baita climão estranho entre
entre eles. Voltando para o seu assento, ela ficou pistola com a Jung, e o Shan-woo não tinha entendido nada do que havia acontecido. Mas nesse momento, eles já estavam próximos de chegar ao local do passeio, e com isso, o Hyun parecia muito animado com a ideia. Na verdade, era que para onde eles estavam indo, outras escolas iam também. Isso significava que muitas outras garotas também iriam estar lá. O Prota o deseja boa sorte, mas que provavelmente ele não iria achar alguém mais bonita do que a Jung-ya e a Soo-hee. E o Hyun meio que sabe disso, e vendo esse comentário, ele teve uma ideia muito boa. E pegando seu celular, ele mandou uma mensagem para a Jung, dizendo que o Prota disse que eles não iriam achar ninguém mais bonita que elas duas. A Jung logo abriu um sorriso. A Soo-hee a pergunta do porquê esse sorrisinho todo. E Jung diz que ela vai sorrir ainda mais quando ver a mensagem. E pegando o celular de sua mão, a mesma abre logo um sorrisão na sua cara. E no banco do Prota, o Hyun tava morrendo de rir. E diz que algum dia o Shan-woo ainda vai agradecê-lo. E finalmente, os alunos haviam chegado no local. E depois de irem a vários lugares, o momento que o Hyun estava esperando havia chegado. Pois era hora de se encontrarem com os alunos das outras escolas. Mas tudo que eles encontraram eram os malucos que saíram de Jojo. E os valentões da sala até arregalaram os olhos nessa hora. E por dentro, o Hyun estava frustrado, pois o mesmo não viu nenhuma garota por perto. E grita que tudo que queria era sair com algumas garotas. A Jung-ya diz que simplesmente não suporta ele às vezes. E Soo-hee fica feliz do Prota não ser daquele jeito. Mas ao lado delas, duas garotas viram o Hyun gritando e demonstraram interesse tanto nele quanto no Shan-woo. E vão querer se aproximar para dizer um olá. Mas quem não tinha gostado nada disso era a Jung-ya e a Soo-hee, que não vão permitir que elas se aproximem.